Vamos pensar um pouco. E se existisse uma substância que promete acelerar a cura de lesões, otimizar o ganho de massa muscular e, de quebra, ser um atalho para desempenho máximo? E o melhor, sendo, em tese, mais natural que os esteroides que todo mundo já conhece. Pois é, essa é a grande promessa dos peptídeos para melhorias de desempenho. É uma área nova, fascinante, mas que também esconde perigos bem reais. Então, bora mergulhar na ciência, separar o que é verdade do que é só marketing, entender os riscos por trás disso tudo. Ok, mas qual é a grande sacada? Por que tanta gente está falando sobre isso? Bom, para muitos, a ideia de que os peptídeos são um jeito mais, digamos, natural de chegar no topo da performance é o que mais atrai. A teoria é que eles agem de forma mais parecida com os próprios sinais do nosso corpo, diferente dos esteroides anabolizantes tradicionais. Seria uma nova forma de otimizar a recuperação, a queima de gordura e o ganho muscular. Mas será que a história é tão simples assim? Antes de mais nada, o básico do básico, afinal, o que são peptídeos? De forma bem simples, dá para pensar neles como pequenas correntes de aminoácidos. A função deles é atuar como moléculas de sinalização, ou seja, eles são como mensageiros que dão ordens para outras células sobre o que fazer. Simples assim. Certo. Com essa base, vamos agora decodificar a ciência por trás deles. Como esses compostos supostamente funcionam na prática. Vamos dar uma olhada em alguns dos exemplos mais famosos que sempre aparecem nessas discussões. E para começar, um dos peptídeos mais conhecidos de todos, o BPC-157. Em muitas rodas de conversa, ele até ganhou um apelido, o agente regenerativo. E não é à toa, toda a fama dele é construída em cima da promessa de uma cura super acelerada e um reparo de tecidos fora do comum. E aqui a gente vê o como. Em estudos pré-clínicos, ou seja, feitos principalmente em animais, o BPC-157 parece funcionar acelerando o crescimento de novos vasos sanguíneos e também ajudando umas células chamadas fibroblastos a chegarem mais rápido no local da lesão. Em teoria, isso tudo ajuda a organizar melhor o colágeno e a formar tecido novo de um jeito mais eficiente, seja num músculo que rompeu ou num tendão que foi danificado. Agora a gente entra numa outra categoria, a dos secretagogos do hormônio do crescimento. Peptídeos como o CGTC, 1295 e a ipamorelina não são o hormônio do crescimento em si. Na verdade, a função deles é outra. Eles mandam um sinal para a glândula pituitária lá no cérebro para que ela libere o próprio hormônio do crescimento do corpo. A ideia é basicamente destravar o potencial que o organismo já tem. E essa imagem aqui mostra uma diferença importantíssima dentro dessa categoria. Olha só o CJC1295 com DAC. Esse tal de DAC, ou complexo de afinidade com a droga, basicamente faz ele durar muito mais tempo no corpo, o que leva a uma elevação constante dos níveis de hormônio do crescimento. Já a versão sem o DAC, que também é conhecida como MOD-GRF129, dá um pico rápido e curto, tentando imitar os pulsos naturais do nosso corpo. São duas estratégias bem diferentes para tentar chegar a um resultado parecido. Agora, um conceito que é realmente poderoso, a folistatina. O jeito mais fácil de entender o que ela faz é pensar que ela tira o pé do freio do crescimento muscular. Como? Ela age inibindo uma proteína chamada miostatina, que é justamente o limitador natural do nosso corpo para o quanto de músculo a gente consegue construir. E para entender como a folistina funcionaria, a gente precisa olhar para essas carinhas aqui, as células satélite. Elas são tipo as células-tronco dos músculos. Quando a gente treina pesado, elas são ativadas e se juntam às fibras musculares que já existem, doando novos núcleos e permitindo que o músculo se recupere e cresça. A folistina, pelo que parece, dá uma turbinada nesse processo todo. E os resultados dos primeiros estudos são, para dizer o mínimo, impressionantes. Em primatas, por exemplo, ela causou um crescimento muscular duradouro sem nenhum problema aparente nos órgãos. Em roedores, melhorou a força em modelos de distrofia muscular. E num pequeno estudo com humanos, pacientes com uma doença que causa perda de massa muscular mostraram melhoras funcionais bem significativas. Olha, a promessa é muito clara e os mecanismos de ação são fascinantes. Não dá para negar. Mas aí vem a grande pergunta, a pergunta de $1 milhão. Será que as evidências que a gente tem hoje realmente justificam o uso generalizado desses peptídeos? E é exatamente aqui que a gente chega no ponto mais crítico. Existe um abismo, uma lacuna gigantesca entre o marketing, os relatos que a gente ouve por aí, e o que foi de fato comprovado por estudos científicos sérios e rigorosos em seres humanos. E para resumir a ópera, nada melhor que o número. Uma revisão sistemática feita em 2025 analisou 36 estudos sobre o BPC-157. De todos eles, sabe quantos eram séries de casos clínicos em humanos? Apenas um. Isso mesmo, um.
A imensa maioria das evidências que deixaram esse peptídeo famoso vem de estudos em animais. E essa citação da fonte resume a situação perfeitamente. A maioria das alegações deriva de estudos em pequena escala em humanos, pesquisa in vitro ou modelos animais, em vez de ensaios clínicos robustos e randomizados em atletas bem treinados. Ou seja, a base científica para uso em performance atlética ainda é muito, mas muito preliminar. E tudo isso nos leva finalmente para a parte final dessa análise: os riscos, as regras do jogo e a realidade nua e crua do uso desses compostos. Só para ilustrar que essas substâncias estão longe de serem inofensivas, vamos pegar o MK677, que é um secretagogo oral. Os efeitos colaterais já documentados incluem aumento absurdo do apetite, retenção de líquido, diminuição da sensibilidade à insulina, o que significa açúcar mais alto no sangue, e até um potencial aumento da prolactina. Definitivamente não são coisas pequenas. E esse slide aqui coloca a promessa e a realidade lado a lado, de um jeito que não deixa dúvidas. A promessa é de mais músculo, menos gordura, recuperação de lesão em tempo recorde. Já a realidade, a maioria não tem aprovação de agências como Anvisa ou FDA, são substâncias banidas pela Agência Mundial Antidoping nos esportes, muitas vezes são vendidas na internet como produtos químicos para pesquisa, e a segurança a longo prazo é uma completa incógnita. E os riscos teóricos a longo prazo são bem sérios. Manter os fatores de crescimento, como o GF1, sempre elevados gera uma preocupação real sobre a promoção de tumores. Além disso, a gente simplesmente não sabe qual é a toxicidade de muitos desses compostos no corpo humano depois de muito tempo de uso. Ninguém estudou isso. O que nos deixa com essa pergunta final: será que estamos olhando para o futuro do potencial humano, onde vai ser possível ajustar nossa própria biologia para ter uma performance otimizada? Ou será que tudo isso não passa de um atalho arriscado, cheio de promessas que vão muito além das evidências e com perigos desconhecidos esperando logo ali na frente? Por enquanto, essa é uma pergunta que continua sem resposta.